Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra e pelo livre acesso de Deus. Essa liberdade no qual desfrutamos e que não é igual a todos os povos. E muitas vezes nós não valorizamos. Obrigado por podermos ouvir a Tua Palavra em liberdade, termos livre acesso, mas muitas vezes nós não valorizamos nem o fato da liberdade e nem o fato de que o Seu Evangelho está sendo pregado. Essa é a parte importante disso. Então, que a Tua mensagem venha incendiar, para que de fato nossas mentes sejam iluminadas e os nossos corações sejam de fato impactados pelo poder que emana do Teu santo e poderoso Espírito. Fala conosco, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz. Ministra de forma intensa, como um fogo que é derramado dos céus sobre as nossas vidas, de modo que nós possamos receber de maneira poderosa a Tua palavra e possamos dar frutos que glorifiquem o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É óbvio quando falamos sobre a questão do mundo, e aí quando falamos do mundo, não falamos só do espaço físico, falamos das pessoas, da maneira de enxergar, da maneira de viver, que o mundo, ele está vivendo um caos moral, ético. Isso é óbvio, e por mais otimista que possamos ser, não podemos negligenciar essa realidade. Às vezes as pessoas pensam que quando falamos assim, nós estamos sendo pessimistas, nós estamos olhando com um ar preconceituoso, nós não estamos vendo algumas mudanças, algumas melhorias na sociedade, no modo de viver, no modo de enxergar a vida. O fato é que não é pessimismo, é realismo, né? Há uma desordem moral e sempre houve, né? Às vezes as pessoas falam que hoje está pior, mas desde sempre houve, e a razão disso é que as pessoas muitas vezes não entendem. É óbvio para todo mundo que há uma desordem social, uma desordem humana. O que não é óbvio para todo mundo é que essa desordem é causada pelo coração do homem. É isso que é o problema, porque o problema da humanidade é o coração do homem, e devido ao pecado, não devido aos pecados, mas devido ao pecado, não à queda do homem, que com isso degenerou e completamente a sociedade tem feito esse estrago. Essa forma de expressão, ela é muito comum a nós. Estamos na igreja que entendemos ainda que muito superficialmente qual o efeito nocivo do espírito do pecado. Falamos tão pouco nisso que perdemos a consciência disso. E hoje não é bom, e para muita gente, falar sobre os efeitos destruidores do pecado parece retrocesso. Parece que nós estamos sendo antiquados e não temos tido
uma linguagem mais moderna, mais popular, porque as pessoas estão preocupadas com a sua solução, com a sua situação, com as suas circunstâncias, e esquecem de todas elas. Tudo que acontece é devido ao pecado. Então, os efeitos do pecado, muitas vezes, passam desapercebidos por aqueles que deveriam ser os primeiros a entender o pecado, o que ele faz. O que ele faz. Então, devemos entender e falar sobre isso muito mais vezes. O pecado, a queda do homem, degenerou a natureza do homem e alienou o nome de Deus do outro e de si mesmo. Agora, tem algo que o pecado fez também que as pessoas não entendem. O pecado, ele fez algo que é a razão de muitas coisas acontecerem nas relações humanas e nos projetos humanos. Deus nos fez por algo espírito. Quando falamos na Bíblia sobre coração, não estamos falando sobre o músculo que bombeia sangue do corpo, mas nós estamos falando da sede da mente, do intelecto, das emoções e dos afetos, dos desejos e da volição, da vontade. Nesta ordem. E que o pecado fez? Ele inverteu essa ordem. Fez com que a natureza humana não andasse no coração do homem pecaminoso, corrompido, pervertesse essa ordem, colocou os afetos, as emoções, os desejos acima da capacidade mental, intelectual e da vazão à sua vontade. Veja que a faculdade mais importante que Deus criou em nós foi a capacidade de pensar, de raciocinar, de entender, de compreender. É isso que nos distingue dos outros seres. É isso que nos assemelha. Então essa é a faculdade mais importante. A capacidade de pensar, de raciocinar, de compreender. E a mente é isso, né? A mente é por onde as coisas são percebidas e compreendidas. Depois vem a parte dos afetos, das emoções e dos desejos. E em terceiro lugar, posteriormente, né, aparece aquela faculdade chamada vontade, que é nada mais do que o poder mediante o qual nós pomos em operação as coisas que compreendemos e as coisas que desejamos. Então, o homem, Deus criou o homem para que ele funcionasse de maneira que ele pudesse compreender todas as coisas, amar aquilo que ele compreende, né? E pôr em operação aquilo que passou a compreender. O fato é que o pecado perverteu essa ordem. O que nós vemos na sociedade de maneira geral, historicamente, existencialmente, é que a humanidade, ela colocou as emoções no controle. Quando nós funcionamos perfeitamente, quando somos controlados por aquilo que compreendemos, amamos o que compreendemos e pomos em prática. Mas agora, as emoções, os afetos, os desejos, é que controlam a cabeça dele. É que controlam a sua maneira de pensar. E com isso, a sua vontade, ou aquilo que ele põe e pratica, fica refém, não da compreensão iluminada
mais do seu desejo e do seu afeto e foi corrompido. Essa é o resumo da realidade de hoje. Por que tanto problema relacional? Por que tanto problema emocional? Por que tanta dificuldade de enxergar a vida? Por que tanta enfermidade psicossomática? Por que os gabinetes de psiquiatria, de psicologia, de terapia estão lotados? Porque são pessoas controladas pelas suas emoções, pelos seus afetos, pelos seus desejos, e não por aquilo que compreende. Quando nós olhamos a palavra de Deus, percebemos, quando ele fala de luz e trevas, se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será treva, e quão grandes serão essas trevas. Isso Jesus disse em Mateus, no Sermão do Monte. Então, perceba que o que ele está falando de luz e trevas é de ignorância e compreensão. Quando você está iluminado, você está compreendendo as coisas. Quando você está em trevas, porque você não tem compreensão das coisas do alto. Ou seja, quando você olha lá o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 19, ele diz: o julgamento é este, que a luz veio, mas eles amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Ou seja, eles preferiram ser conduzidos, controlados pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pelos seus desejos. E é esse sentimentalismo exacerbado que tem controlado a capacidade de compreensão e, por consequência, a capacidade de decisão e de prática da vida das pessoas. Então, as pessoas esperam sentir. As pessoas decidem pelo que sentem. As pessoas andam pelo que sentem. As pessoas praticam só o que sentem e não o que compreendem. Não o que entendem. Então precisamos parar e perceber que essa é uma das grandes efeitos destruidores do pecado. Por isso as pessoas estão doentes. Elas estão doentes porque tudo que elas fazem é controlado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, pelos seus afetos, pelos seus desejos. E não pela sua compreensão, pelo seu entendimento. Então quer dizer que nós deveríamos ser mais intelectuais? Não estou falando de intelectualidade fria, e nem estou desfazendo o mérito das emoções. É claro que você tem emoções. Quando você é controlado pelo entendimento, pela compreensão, você vai sentir amor e emoção por aquilo que você compreende. A emoção faz parte, ela não deve controlar. O sentimento faz parte, mas ele não deve controlá-lo. Porque se as suas decisões forem a partir disso, vai ser um caos. Então você vê que as pessoas são controladas assim. Elas não são controladas pela cabeça, mas pelos sentimentos, pelas emoções. Elas não são controladas pela luz, mas pelas trevas. Luz e trevas não combinam. Por isso que nós estamos muitas vezes enfrentando situações que deveriam ser completamente fáceis de serem conduzidas. Por isso nós temos tantas dificuldades nas nossas vidas. Porque estamos vivendo um emocionalismo vazio, um sentimentalismo barato, frágil, ao invés de entendermos e compreendermos as coisas à luz da palavra de Deus. É exatamente isso que esse texto vai nos ensinar. O que ele está nos ensinando? O que o apóstolo Paulo está falando aqui? O apóstolo Paulo está falando da nova vida em Deus. Então, aqueles que, a partir da regeneração, a partir da vivificação do seu espírito,
alcançar nova vida em Cristo Jesus, eles vão viver segundo a ordem correta que o Senhor fez, porque nós funcionamos. Porque as coisas muitas vezes não estão funcionando em nossas vidas por essa desordem, por essa mudança de ordem. Porque nós não estamos conseguindo colocar a nossa casa interior em ordem. E ele vem e fala: nova vida em Cristo Jesus tem que viver segundo a ordem correta, e não segundo a desordem causada pelo pecado. As pessoas que não entendem, que não podem ouvir, que não têm capacidade de ouvir porque não foram regeneradas, e quem não tem o Espírito não pode ouvir porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, eles não vão entender. Eles vão procurar alguma razão lógica, alguma razão, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, o ateu, o cientista, as pessoas dizem assim: eu não gosto de religião, é justamente porque os religiosos não pensam, eles estão em Jesus por causa das emoções que eles sentem. Nós pensamos, por eu pensar que eu não gosto de religião e não gosto dessas coisas, o que é uma inverdade. Porque na verdade eles não agem pelos pensamentos, eles agem pelo coração, eles agem pelo preconceito. O preconceito é um sentimento. Então o cientista, ele muitas vezes ele burla, ele falsifica até os resultados dele em prol do preconceito dele. As pessoas, não é que elas pensam, elas não estão sendo dirigidas e controladas pela intelectualidade, pela capacidade de compreensão, não, elas estão controladas pelo preconceito que elas têm. E preconceito é um sentimento, está sendo controlado não pela capacidade de pensar, mas pelo sentimento. Então, quando você vai discutir, quando fala, vocês não pensam, nós pensamos. Por eu pensar, não, você não pensa. Se você pensar, se você fosse controlado pelo seu entendimento, você perceberia, compreenderia as coisas muito melhores. Você romperia com o preconceito da resistência de você. Então, olha o que o apóstolo Paulo começa dizendo. Essa é a nova vida. E a nova vida tem que ser uma vida vivida na ordem correta dos coisas. E é exatamente isso que ele faz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Olha que Paulo está fazendo um apelo intenso, sensível. Rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus. Ele não está dizendo: olha, eu aconselho, vamos ver se você faz. Ele está dizendo: eu rogo, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos apresenteis, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Começa por aí. O vosso culto racional. Racional, aquilo que raciocina, que pensa, que compreende. Não é aquilo que é feito pelo sentimentalismo absurdo, pelo emocionalismo vazio, mas é aquilo que é pensado, que é compreendido. Muitas pessoas hoje estão enchendo igrejas, oferecendo um culto apenas emocional. O culto deve ser emocionante, porque não há aquele que não se emociona e chora na presença de Deus. Mas o culto não pode ser emocional. Ele não pode ser sentimental. E ele não pode ser friamente intelectual. Ele tem que ser racional. Ele tem que ser pensado, ele tem que ser entendido, ele tem que ser compreendido. Primeiro eu compreendo. Primeiro eu entendo aquilo que o Senhor está dizendo para mim. Depois é que eu vou sentir, amar aquilo que Ele está dizendo que eu estou compreendendo. Isso vai me levar. Então primeiro eu preciso entender. E Ele está dizendo que o culto racional parte
de nós oferecermos, apresentarmos a Deus os nossos corpos, aí corpos não fisicamente, o corpo como um ser completo, mas agora como um sacrifício. E aí tem muita gente hoje em dia que acha que foi banado o sacrifício. Não, aquilo era o tempo do Antigo Testamento, sacrifício, holocausto. O Senhor agora requer de nós que só obedeçamos ali, parará, não exige de nós sacrifício, exige sim, nós temos que sacrificar o que é bom para alcançar o que é melhor. E é um sacrifício não mais de animais mortos, não é mais de sangue, de algo que morreu, porque Jesus já derramou seu sangue por nós, mas é um sacrifício vivo, é do nosso viver, é do nosso existir, é um sacrifício santo. Por quê? Porque não pode ser maculado. Nós estamos oferecendo alguma coisa ao Deus que é santo, santo, santo. Deus requer de nós algo sem mancha, sem mácula, não algo que é oferecido de qualquer jeito. Então eu tenho que oferecer a Deus todo o meu ser, um sacrifício vivo. Eu estou vivo, não é nada morto, não é nada simbólico, não é nada ritualístico, é algo vivo, algo santo, separado, algo realmente que não provém da maculação do mundo, da vida, e agradável. Que não para agradar a mim, não para agradar o meu desejo, não para agradar a minha vontade, mas para agradar a Deus, porque eu fui chamado para louvor, honra e glória de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do coração. Se você procurar agradar a Deus, esses desejos vão estar alinhados com Deus. Então esse é o nosso culto racional. Então primeiro é algo racional, não é algo sentimental, é algo que eu penso, é algo que eu entendo, é algo que eu faço a partir do meu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então a nova vida, ela coloca em primeiro lugar algo que é raciocinado, que é pensado, que é entendido, que é compreendido. Aí ele continua: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja que ele fala agora de transformação pessoal. Ele fala de transformação pessoal. Primeiro, o meu culto racional. Depois, agora, a minha transformação pessoal. Meu interior, meu coração, todo o meu ser. E essa transformação ocorre em primeiro lugar. Em primeira mão, eu não devo me conformar. Não vos conformeis com este mundo. Conformar é obter a forma. Obter a forma deste mundo. Ou seja, a primeira coisa, você não pode ter a forma do mundo e viver a nova vida de Cristo. Não há como você vir o novo da vida nova de Cristo no odre velho. Não há o vinho novo, ele tem que estar no odre novo. Assim como não pode colocar pano novo para remendar roupa velha. Então, você tem que primeiro não obter a forma do mundo. É exatamente isso que está entrando em contradição com a igreja. Por que a igreja está se mundanizando? Por que a igreja está mais parecida com o mundo do que diferenciando-se? Ah, mas isso, hoje em dia não existe isso hoje em dia. O homem é o mesmo, o pecado é o mesmo, a história é a mesma, assim como Deus é o mesmo. Hoje, nos
parece que se eu quero evangelizar uma pessoa dominada pelo álcool, então que eu beba com ele. Aí eu vou falar de Jesus para ele. Então eu tenho que me transformar num alcoólatra ou num cara que bebe para evangelizar o povo. Se eu quero evangelizar então uma prostituta, então eu vou frequentar o prostituto. Se eu quero atrair pessoas para a minha igreja, eles gostam de ir para lugares enfeitados, lugares jóias, lugares bacanas, lugares escuros, lugares de música alta, então eu vou transformar a igreja numa boate. Eu vou conformar a igreja como o mundo é, para atrair o mundo para cá. O mundo não quer nos ver como ele vê o mundo. Nos querem diferença de nós. Eles sabem discernir a nossa diferença. Nós fomos chamados para sermos essencialmente diferentes. A nova vida compõe e diz que nós devemos ser essencialmente diferentes. E não igual ao mundo. Eu falo igual ao mundo, eu desejo igual ao mundo, eu quero que o mundo quer, eu me envolvo com o mundo, com as pessoas do mundo, com as questões do mundo. Eu apenas mostro ao mundo algumas diferenças de hábitos externos. Não, a Bíblia é muito clara, quando ela declara: não vos confundeis com este século. Mas hoje o mundo, a moda, as questões, o jeito, se eu não fizer, não interessa. Não interessa. O mundo não serve mais de parâmetro. Você tem que entender que você está vivendo uma nova vida, e uma nova vida diz para você que você é um peregrino neste mundo. E que você não é mais cidadão do reino dos homens, você é cidadão dos céus, e que você é um peregrino, e que você não troca, você não busca o bom da vida agora em detrimento do melhor que Deus pode te dar. Você troca esse bom pelo melhor, você troca o temporário pelo eterno, você troca o verdadeiro, troca o falso, o enganoso. E aí não tem medo, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, a mente, a compreensão, o entendimento iluminado do Evangelho vai te dar a força para transformar a sua vida, transformar o seu coração, transformar tudo. Você não transforma simplesmente porque você acordou e começou a sentir algo diferente, porque você está esperando sentir. Até o amor que Deus nos fala é algo decidido, comportamental, compromissado e não sentimental. Porque se fosse sentimental, Ele jamais mandaria a gente amar os inimigos. Se fosse por aquilo que eu gosto, Ele jamais faria. Então, Ele não está pedindo que eu goste dos meus inimigos, Ele está dizendo: ame, é um mandamento. O mandamento deve ser obedecido. Se deve ser obedecido, não é algo que eu sinta ou espero sentir, é algo que eu faço. Lembra-se que caráter é o que nós somos. Nessa mesma linha de raciocínio, uma vez eu fiz uma preleção sobre isso. Caráter que somos. Nessa mesma de raciocínio, por exemplo, quando você vai fazer uma base da engenharia, eu não sou engenheiro, mas creio que não estou falando bobagem. Quando você vai fazer uma base, o que sustenta uma base é um tripé, e não um tripé. E esse tripé que sustenta essa base, que é o nosso caráter, ele é formado de quê? Fé, esperança e amor. Fé, nessa mesma linha de raciocínio, de caráter, a base, que é o que nós somos, fé é o que nós temos. Você tem isso, aquilo, eu tenho a minha fé. A fé faz com que nós não tenhamos nada, mas ao mesmo
tempo possuamos tudo. Esperança seria o que nessa mesma linha de raciocínio? Aquilo que eu penso. E amor? Aquilo que eu faço. Não aquilo que eu sinto. Esse é o critério de sustentação do caráter do homem. E esse caráter tem que ser um caráter irreversível, um caráter que se assemelha ao caráter de Cristo Jesus. Então veja que primeiro vem o entendimento, e agora diz que esse entendimento vai gerar a transformação. A partir do momento em que eu não mais me conformo com o mundo, entenda que eu sou essencialmente diferente e que eu tenho que caminhar em transformação diária a fim de que eu me torne semelhante a Cristo. É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até tornar-se o dia perfeito. E ele não termina, e aí ele vem terminando aqui dizendo o seguinte: por que isso? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Olha só que coisa fantástica. A ordem vem. Mente, emoções, afetos, agora a vontade. Que agora eu posso colocar em prática. Agora eu posso colocar em processo aquilo que a minha mente compreendeu, o meu intelecto absorveu, entendeu, que a minha emoção se alinhou a ele. E agora eu posso praticar isso. E ele não está dizendo que você saiba. Não basta só saber. Tem muita gente que vive anos dentro da igreja esperando. Eu estou esperando entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Bom, a única coisa definida sobre a vontade literal de Deus na palavra de Deus é quando ele diz que a vontade de Deus é a vossa santificação. Você tem a vontade de Deus definitiva, você tem a vontade de Deus em relação às suas leis. A definitiva, você não pode, ela é absoluta, só Deus sabe, você não vai saber. A preceptiva, que é das leis, você pode, obediência às leis de Deus. Agora, você experimentar o você não mais apenas fica divagando sobre qual é a vontade de Deus, você experimenta a vontade de Deus e você percebe que ela é boa, agradável e perfeita. Em detrimento à nossa é má, ela é desagradável e ela é imperfeita, por mais que eu ache justo. Então, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é quando o sonho de Deus se torna meu, é quando a vontade de Deus se torna minha. E é entender que isso é agradável, é entender que eu posso obedecer a Deus e que isso não é um sacrifício, isso não é uma perda, isso é um ganho. Isso é trocar o que é bom pelo que é muito menor. Isso é deixar o valor menor pelo valor maior. Isso é a maior e melhor decisão da minha vida. Isso é a melhor experiência da nossa vida. Então, veja a diferença. Agora está a ordem. Agora você percebe a ordem correta. Então, a nova vida em Cristo Jesus, ela tem que ser vivida sob a ordem correta de funcionamento do ser humano. Primeiro, o que eu penso que eu compreendo, eu entendo. Segundo, é o que eu sinto, as emoções que eu desejo. E terceiro, é colocar em prática. Então, agora, a novidade de vida me diz que eu sou controlado por aquilo que eu compreendo. E que a partir do que eu compreendo isso, transforma a minha vida, me faz amar aquilo que é compreendido. E quando eu amo e compreendo, eu consigo colocar em prática, segundo eu ponho tudo em prática aquilo que eu compreendo. Tanto que eu desejo, quanto isso. Por isso que as pessoas, quando olham o salmista, dizem assim: agrada do Senhor, ele satisfará o desejo do seu coração. Tem pessoas que acham, então eu tenho que fazer alguma coisa agradar a Deus, que Ele vai me dar o que eu quero. Não. É quando eu, de fato, entendo
porque eu fui chamado para a glória do Senhor, eu fui chamado que a minha fé é para agradar ao Senhor, os desejos do meu coração se tornam os desejos de Deus. E Ele vai cumprir isso na minha vida. Então, percebamos então o que a vida é. Olhe para você e faça uma autoexame. Por que suas vidas estão tão difíceis? Será que é só circunstância? Por que seus relacionamentos, a partir de Deus, está tão complicado, tão aquém do dever? Será que é só circunstância? Por que essa vulnerabilidade a você que diz ter fé, viver fé e confiar em Deus, essa vulnerabilidade, essa fragilidade, essa superficialidade de vida? Será que é apenas circunstância? Ou será que você não percebeu que o que está adoecendo a sua vida, as suas relações, são porque você está controlado pelas suas emoções, afetos e desejos, e não por aquilo que você entende? Será que o que está causando a fragilidade, a superficialidade da igreja, de maneira geral, hoje, não é que as palavras que está sendo pregadas está sendo para alimentar e para direcionar os seus afetos, as suas emoções e regulamentar isso, sem ao menos colocar em ordem aquilo que ele está entendendo? É apenas melhorar os seus afetos, apenas melhorar as suas emoções. Faça um monte de congressos, faça um monte de reuniões para melhorar a sua forma de emocionar, de sentir, de desejar. Quando deveria parar, você está errado, porque deveria controlar você, iluminar a sua mente para saber o que é certo, e você agir pelo que você compreende, pelo que você entende, e depois você sente, você age, você deseja, e você põe isso em prática. Quantos casamentos seriam transformados? Quantos relacionamentos seriam restaurados? Quantas posturas seriam transformadas? Quanto a igreja faria efeito se ela voltasse a viver de fato a nova vida de Cristo Jesus? Então você percebe que muitos falam: eis que se a nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E as pessoas começam a criar uma espécie de mantra sobre esses versículos, começam a falar repetidamente, como se a repetição pudesse fazer ele pensar que é assim. Ele não está ouvindo o Evangelho, ele não está sendo confrontado pelo Evangelho, ele não está sendo iluminado pelo Evangelho. Para que essa iluminação da sua capacidade de pensar pudesse operar e controlar os seus sentimentos, a partir daí em prática. Tem muita gente, e a maioria que está sentada nos bancos da igreja, que não consegue obedecer a palavra de Deus, porque é impossível. Será que é porque o padrão é elevado? Sim, o padrão é elevado. O sarrafo é bem mais alto. Mas se fosse impossível, Deus não declararia para nós. Primeiro, é que eu só posso obedecer pelo Espírito Santo. E eu preciso compreender que eu preciso desse Espírito Santo me enchendo. Eu preciso compreender a luz da palavra para que eu possa obedecer. Você não obedece, você está esperando sentir. Você está esperando ser convencido do seu coração preconceituoso, desobediente, do seu coração rebelde, corrompido pelo pecado, aquilo que é santo que vem de Deus. Então, não se dúvida. Você vai para os terapeutas vão fazer o quê? Ajudar você a pôr em ordem as suas emoções. Vão ajudar você a pôr em ordem os seus sentimentos. Vão ajudar você a valorizar o seu eu. Eu não estou aqui criticando, estou apenas citando. Mas eles dificilmente vão perceber que o pecado desordenou as coisas. Eles vão fazer assim: vai ouvir o que Deus tem para revelar a você, vai iluminar a sua mente, para que ela comande o seu coração, comande as suas emoções, comande os seus afetos, comande os seus desejos. Aí sim, você está apto a praticar isso. Então, volta para a sua casa. Volta para a sua casa de pensar.
que está me obstruindo? O que está me impedindo de ser fiel a você? O que está obstruindo as minhas relações? O que está obstruindo o meu crescimento espiritual? O que está me fragilizando emocionalmente? O que está me fazendo ser tão frágil, tão vulnerável a qualquer coisa? O que está me ofendendo mais? A minha circunstância ou o teu pecado? É a carne capacidade de ser controlada por aquilo que você entende, por aquilo que você sabe, por aquilo que você entende. Ah, pastor, mas a gente não compreende tudo. Não, você nunca vai compreender tudo, porque Deus jamais vai ser compreendido por nós exaustivamente, porque nós somos limitados. Mas Ele nos deu, através da sua palavra, o suficiente para compreendermos e entendermos o que precisamos. Em nome de Jesus, ore. Peça a Deus para viver a nova vida. Peça a Deus para que você compreenda que essa nova vida, a primeira coisa que Ele faz, e esse texto é claro, é que você viva para a glória de Deus e ofereça a Ele tudo racional, de pensamento, de entendimento, de compreensão, não emocional, sentimental. Peça a Ele que você ponha em ordem isso, que você controle o seu pensamento e transforme pela renovação o tempo todo. Ou seja, o que renova? Não fala pela inovação do seu pensamento, da sua mente, mas renovação, ou seja, o tempo todo ouvindo a mensagem de Deus. É isso que vai renovar a sua mente e vai transformar a sua vida, para que você possa experimentar, gozar e desfrutar da boa, agradável e perfeita